Olá, irmãos. Saúde cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para estudarmos juntinhos um texto escrito pela irmã Eric Andrews que se chama Conselho para a Vida. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, né? Que é a palavra de Deus. Tem uma meditação para cada dia do ano. Quando a gente faz o nosso devocional baseado aí no texto, né, que foi escrito, quando a gente lê a nossa porção bíblica com bastante atenção, quando nos conectamos a Deus, não tem como, né, não sermos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto. Quem escreveu foi a irmã Eric Andrews. O que eu vou fazer? Eu, Miriam Anita, vou fazer apenas o seguinte: vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, vamos orar, pedir ao Senhor que nos mostre aquilo que precisamos aprender. Senhor Jesus, em teu nome pedimos que tu nos mostres aquilo que é importante que nós saibamos, que tu nos mostres aquilo que devemos compartilhar também com as outras pessoas, que sejamos atentos, que tenhamos corações ensináveis, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, e faça com que a gente aprenda realmente o que precisamos aprender. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Nossa porção bíblica está em Eclesiastes 12. Nós vamos ler os 14 primeiros versículos, ou melhor, vamos ler o capítulo todinho de Eclesiastes 12, tá bom? Tem 14 versículos, que são conselhos finais aos jovens. Então vai lá. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice, que dirás: não tenho mais satisfação em meus dias. Antes que a luz do sol, da lua e das estrelas percam o brilho aos teus olhos, e penses que as nuvens carregadas da chuva jamais se afastarão de ti. Quando os guardas da casa caminharem trêmulos e os homens fortes andarem curvados, quando cessar o trabalho diário dos moedores, por já serem poucos, e os que olham pelas janelas enxergarem apenas sombras e figuras turbas. Quando as portas da rua se fecharem, quando o ruído do moinho diminuir muito e te despertares com o simples canto dos pássaros, mas o som de todas as canções te parecer fraco e distante, quando temeres a altura e te aterrorizares com os perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto se transformar em um grande peso e perderes gosto por quase tudo, então é tempo de o ser humano se recolher à sua morada eterna e os pranteadores caminharem pelas ruas chorando a tua partida. Sim, com certeza. Lembra-te de Deus antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro. Antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. O pó retorne à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o concedeu. Que absurdo, que futilidade. Tudo é ilusão, vaidade, exclama o sábio e finaliza. Nada faz sentido, tudo é inútil. Além de ter sido sábio e mestre, também ministrou grande conhecimento ao povo. Ele ouviu, analisou e colecionou diversos provérbios. O sábio procurou achar palavras inteligentes e agradáveis, e escreveu com destreza e justiça seus muitos discursos plenos de verdade. As palavras do sábio são como pregos bem pregados, são como varas pontiagudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Eis que essas palavras foram concedidas por Deus, o único pastor de todos nós. Atentai, pois, filho meu, a mais este conselho. Não há limite para se produzir livros e estudar demasiado faz o corpo todo ficar exausto. Agora que já se disse tudo, eis que a conclusão que chegamos: ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Porque Deus conduzirá
a juízo tudo quanto foi realizado, e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Amém? Bom, então nosso texto chama-se Conselho para a Vida, e o versículo escolhido pela irmã Eric Andrews é o 13, que diz: de tudo que se ouviu, a conclusão é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Bom, no primeiro capítulo de Eclesiastes, nos versículos 12 até o 14, o rei Salomão, o irmão Salomão, faz uma análise da vida, né? Ele diz assim, ó: eu, o pregador, fui rei sobre Israel e Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Então, Salomão faz essa análise, chegando à conclusão que tudo é ilusão, né? Tudo que a gente corre atrás aí é ilusão. É como se a gente estivesse correndo atrás do vento. E pelas experiências aí do nosso irmão, o rei Salomão, ele ensina que o mais importante não é como a vida começa, mas como a vida termina. E para terminar bem, o que a gente precisa fazer? A gente tem que olhar para o passado com alegria e precisa viver a vida cumprindo o propósito de Deus. Isso é que faz a vida valer a pena. O que aconteceu com o rei Salomão, o irmão Salomão? Ele começou bem a jornada dele, né? O irmão Davi, o rei Davi, né? Que era o pai dele, o ensinou desde pequeno a escolher a melhor porção. Então, quando chegou o momento de ele suceder o pai dele, ficar no lugar do irmão Davi, do rei Davi, ele já era uma pessoa sábia, né? Então, quando chegou a hora dele liderar o povo, ele era uma pessoa sábia. Por quê? Porque quando ele era jovem, né? Quando Deus falou para ele escolher qualquer coisa que ele quisesse, ele escolheu ser sábio em vez de ter riquezas. E Deus abençoou grandemente a vida dele, e não só deu sabedoria, como riquezas também. Mas o que aconteceu? Meu irmão Salomão foi, durante o caminho, ele era uma pessoa mulherenga, né? Gostava muito de mulher, e foi casando e casando com pessoas estranhas, estrangeiras. E aí o que? Elas trouxeram outras religiões, ensinaram ele a adorar outros deuses, e ele acabou se permitindo, né, pecar contra o Senhor, e acabou adorando outros deuses. Então, a gente, quando vê a vida de Salomão, do ponto de vista, assim, do mundo, a gente fala, nossa, o cara aí aproveitou a vida, né? Ele tinha mulher, ele tinha dinheiro, ele tinha fama. Esse foi um cara que realmente aproveitou a vida. Ele pôde curtir todos os prazeres da carne. Mas o que aconteceu? No final da jornada dele, no final da vida dele, o rei Salomão, o irmão Salomão, ele fala o quê? Que realmente ele foi rico, ele teve paixão, ele teve conhecimento. Desculpa, mas todas essas coisas que ele teve, riquezas, paixões, fama, tudo foi inútil. É como se ele tivesse corrido o tempo todo atrás do vento. Ao olhar para trás, ele não teve alegria em todos os seus anos, mas ele teve arrependimento. Por quê? Porque ele desviou os olhos do Senhor e acabou desobedecendo as ordens de Deus. Então, qual é o conselho que Salomão, que era um homem sábio, deixa pra gente? Um conselho vital para a nossa existência, né? Então, ele fala, se a gente quiser terminar bem a vida, é preciso temer a Deus e obedecer os seus mandamentos, porque foi para isso que a gente foi criado, que está lá no versículo 13, que eu vou reler, que é o nosso versículo-chave, mas acho que vale a pena ser relido. Agora que já disse tudo, eis aqui a conclusão que chegamos.
ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos. Então, se a gente seguir esse ensino, se a gente colocar em prática o ensinamento de Deus, quando a gente ficar velhinho, a gente vai olhar para trás e vai falar: nossa, valeu a pena. Valeu a pena viver, porque quando a gente segue os mandamentos do Senhor, tudo vale a pena. Bom, nosso manancial termina assim. O mais importante não é como a vida começa, o mais importante é como ela termina. Bom, agora eu vou terminar, deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos qual é o melhor conselho para a vida, que é ser obediente às ordens de Deus, para nós o abraço da super mega, certo? Lembrem também do versículo deste ano, que nós escolhemos para repetir todos os dias desse ano. Então, já repetimos 287 vezes esse ano, que é o seguinte: 1 Tessalonicenses 5,9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu posso me despedir com a frase do ano, que é a seguinte: por pior que seja o momento que você esteja enfrentando, por maior que seja o desafio que você está vivendo, lembra, ó, não tema, sabe por quê? Deus já está lá.